Você nunca vai ser de outra pessoa. Se não for minha, não é de mais ninguém. E aí vinha as ameaças. Que eu não tinha 7 vidas, que eu não era doida, que eu não tinha família, que minha família não estava nem para mim, que eu ia morrer de fome, que eu nunca ia conseguir um trabalho porque ele não queria deixar. A Lúcia viveu um relacionamento abusivo durante 19 anos. Ela ainda era uma menina quando casou e logo começaram as violências. Quando eu me casei com meu ex-marido, eu tinha 13 anos, e aí no dia seguinte ele me deu um grito. Como eu era muito criança, eu não sabia de nada, né? O que estava acontecendo aquilo. E eu chorei, né? E daí para frente, o que ele queria, eu tinha que fazer. Eu era que nem se fosse uma filha dele. Se ele mandasse, eu tinha que obedecer. Tudo isso. E aí fui ficando, quando eu tive meu filho com 16, aí engravidei da minha filha, aí tive um em 2001, aí o segundo veio em 2002, e aí começou a violência. Eu tinha que ser mãe dos meus filhos e mãe dele também, porque eu tinha que obedecer tudo que ele mandasse eu fazer. Depois de agressões físicas, psicológicas e sexual, Lúcia denunciou. Enquanto eu podia esconder, eu escondia. Para ninguém saber que ele era uma pessoa ruim, porque ninguém acreditava em mim. Porque para minha família ele era um herói. Então, se na verdade ninguém acreditava do que eu estava passando, todo mundo achava que eu estava mentindo. Porque só uma pessoa falando uma coisa e só eu falando uma coisa e 10 dizendo não. Era o caso dele. Só que a família dele sabia que ele era violento. Toda a família dele sabia, mas a minha não, porque eu não contava. Eu tinha vergonha de contar, medo de contar. Porque assim, porque tu casou com ele porque tu quis. Tu vive nesse lado violento porque tu quer. Não é. Você não consegue, você não enxerga. Você fica cega. Você tem medo. Quando ele chegava aqui na porta da minha casa, eu me tremia toda de medo. Ela conta que foi várias vezes à delegacia. Registrou pelo menos 4 boletins de ocorrência. O agressor sempre voltava para casa e o ciclo de violência se repetia. Mas um dia apareceu um cacto no caminho dela. O cacto é conhecido pela adaptação. É uma planta comum de regiões com deserto. A capacidade que ele tem de armazenar água é o que o mantém vivo. Os espinhos impedem que ele seja comido pelos animais no deserto. Uma planta que representa a força que muitas mulheres precisam para denunciar violências. Quem plantou o cacto no caminho da Lúcia foi a Ângela. Ela é escrivã na Delegacia da Mulher em Rio Branco. Ângela ouve o relato das vítimas de violência doméstica e registra a denúncia. Só que ela queria fazer mais. E fez. E aí foi quando eu pensei vou dar um chocolate com uma frase motivacional. Tá, chocolate, coloquei a frase motivacional e aí ia entregando para a vítima. Num dos atendimentos, a pessoa desabafou comigo, contou tudo, né? E eu ali ouvindo. E foi quando eu falei para ela, né, que ia dar tudo certo, que ela pensasse positivo, confiasse em Deus. Ela já tinha feito certo de estar aqui. E aí ela começou a chorar quando eu comecei a conversar. E aí eu disse, ei, você consegue, assim, sabe? Aquela coisa bem de dentro. Ei, você consegue. E ela chorou e eu levantei e dei um abraço nela. Não aguentei. Eu pensei assim, numa plantinha, mas até então não sabia qual. Só não queria suculenta, porque a suculenta eu acho frágil. Então não queria entregar uma planta frágil para uma pessoa que já está frágil, né? E aí, quando eu cheguei em casa, meu esposo trouxe uma... Na verdade, parece a matriz do cacto, né? Com várias mudinhas. Quando eu vi, na hora, eu pensei, é isso. O projeto, que começou com um doce e uma mensagem motivacional, hoje se chama Ei, você consegue! A Ângela já entregou cactos para mais de 100 mulheres. Ela cultiva as plantas e prepara as mudas em casa. Dentro da sala de acolhimento na delegacia, ficam aquelas que já estão prontas para fortalecer as vítimas. E teve uma que ela disse assim para mim, eu vou colocar na janela da pia da cozinha, porque todos os dias quando eu for lavar a louça, eu vou estar olhando para ela, para essa plantinha, e lendo Você Consegue, porque eu consigo. Então, olha aí. Olha a diferença
de uma coisa que pode até ser pequena, né? Um projeto pode até ser pequeno, mas para mim ele é grandioso. De janeiro até o dia 24 de novembro deste ano, a Delegacia da Mulher no Estado instaurou 1.048 inquéritos policiais. Além disso, existem os casos de violência que não são notificados, ou seja, a mulher não denuncia. 12 mulheres morreram no Acre de janeiro até novembro deste ano, pelo simples fato de serem mulheres. Foram vítimas de feminicídio. O número já é maior que o do ano passado, quando foram registrados 11 feminicídios. Em 2020, o Acre apareceu como o estado mais violento para o público feminino, no monitor da violência do G1. O Acre sempre figura em posições, né, dos mais elevados índices. Isso é uma questão que é muito ligada à cultural, essa questão da violência, né? Desde os primórdios, a violência ela é permeada nas relações humanas. E aqui no Acre nós temos essa manifestação da violência de uma forma muito constante nas relações domésticas, entre marido, mulher, companheiro, namorado. Antes do agressor partir para a violência física, por exemplo, existem sinais. Algumas atitudes podem indicar que a mulher está em um relacionamento abusivo. Primeiro sinal é o quê? A ausência de respeito. Respeito ao que você pensa, respeito ao que você fala. Então, quando o respeito passa a não estar presente numa relação, aí começa, sim, a haver as atitudes abusivas, né? Elas normalmente se iniciam com palavras, né, com ações que não precisam necessariamente no início configurar ações de violência, mas algumas ações de confronto, e sim vão evoluindo até que há ameaças, depois há sim a agressão física. Por isso sempre há a recomendação de que há o primeiro sinal, né, de que a mulher está numa relação abusiva, com tendência à violência, é que ela busque ajuda imediatamente. A Lei Maria da Penha é uma proteção para as mulheres que denunciam. Por meio da lei, as vítimas podem pedir medidas protetivas. Porque a Lei Maria da Penha, ela não prevê ações apenas para coibir a violência que já ocorreu. Muitas vezes a mulher se sente insegura para romper o relacionamento. E uma medida protetiva, ela é prevista na Lei Maria da Penha e pode ser utilizada para que a mulher garanta segurança no momento em que ela realmente percebe que precisa romper um relacionamento. Então, medida protetiva não depende da ocorrência de um crime para que a mulher venha solicitá-la. Apenas de que ela se sinta insegura, com medo e que não tenha, né, ali a coragem para sozinha romper o relacionamento. A Lúcia tem uma medida protetiva. Tem também emprego e a cada 15 dias rega o cacto, para nunca esquecer da coragem que teve. Hoje em dia eu venci, graças a Deus. Eu trabalho, sou respeitada pela sociedade agora, porque todo mundo sabe, né, a verdade. E eu passei por tudo isso, mas eu venci, graças a Deus. Estou vivo na minha paz, tenho tudo o que eu quero, graças a Deus. Hoje em dia eu tenho um novo amor, que agora eu sei o que é um amor de um homem. Eu sei o que é um casamento. Eu sei o que é uma felicidade. Para as vítimas que ainda não tiveram forças para denunciar, uma pergunta. Você já conhece o cacto? Primeiro você vai levar esse cacto, você vai cuidar, você vai cultivar. E que você possa se espelhar nele para ser o símbolo de resistência, ser forte, não desistir, segue em frente. E todas as vezes, coloca ele lá no cantinho assim que você veja com mais facilidade, para você todo dia estar ali olhando para ele. E quando você olhar para esse cacto, lembre dessa frase: você consegue, porque você consegue. Agora Lúcia quer multiplicar cactos. Vai cultivar a planta e doar as mudas para outras mulheres que ainda vivem violências. Eu vou fazer com esse cacto aqui, eu vou pegar várias mudas dele, vou replantar e vou dar de presente para as mulheres que sofrem violência doméstica, em prol da liberdade, porque eu venci.